Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Um prazer poder revê-los e estarmos juntos, mesmo através dessa nova sistemática de interação nos meios tecnológicos, mas, de certa forma, é a maneira pela qual a gente pode refletir junto, né? Claro, rogando ao Cristo que tudo isso passe logo e a gente volte às nossas atividades normais. E para que a gente possa iniciar as nossas reflexões de hoje, primeiro agradecer ao Centro Espírita Semeadores do Amor, César, do qual tenho o prazer de ser um dos seus trabalhadores e que nos dá essa oportunidade para a gente refletir junto. Mas, para que a gente dê continuidade, vamos nos sintonizar com o alto. E vamos fechar os nossos olhos e agradecer, Jesus, por essa oportunidade bendita, que possamos, Senhor, refletir juntos acerca deste tema maravilhoso, que é a disciplina do pensamento. Agradecer aos espíritos amigos que estão junto conosco, toda a pleiade de amigos espirituais que possam nos intuir, nos amparar, para que a gente possa levar e trazer as reflexões a todos os amigos que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, nesse dia de hoje. Muito obrigado, Jesus, com a tua paz e com o teu amparo, que assim seja. Então, meus irmãos, o nosso tema, ele é muito pertinente para o momento que a gente vive. Disciplina do pensamento. E o que é a disciplina, né? Nada mais é do que uma conduta, né, para a gente seguir. Estar disciplinado significa dizer que você está trilhando certo. E eu já inicio a nossa reflexão de hoje com a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos? E eles respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha que interessante. São os espíritos que nos dirigem. Então, nós já temos aquilo depositado em nós mesmos, ou seja, a nossa bagagem está no nosso íntimo, aquilo que a gente construiu há N encarnações. E, além de tudo isso, a gente tem a influência dos nossos amigos espirituais, ou contrários, não é? Então, essa pergunta é muito pertinente, porque para a gente agora ter a atenção, né, ter o discernimento de que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos. E na pergunta 456, que eu também acho super interessante, por isso que eu trouxe para cá, Kardec pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular, ou seja, se lhes podem ocultar, esconder. Então, é muito interessante isso. Aquele pensamento que eu acho que eu vou esconder, que é só meu, que eu vou esconder dentro de casa, né? Ou melhor, para as pessoas que estão dentro de casa, para as pessoas que ombreiam comigo no trabalho, na rua, no centro espírita, né? Onde quer que seja, eu penso, vou esconder, não vou falar, é só meu. Não é só meu, é dos espíritos também. Eles conhecem, eles sabem. Então é muito interessante a gente começar a refletir sobre isso, sobre a importância do nosso pensamento. Ele é quem vai nos dirigir.
Ele é quem vai nos guiar. E o Leon Denis nos apresenta no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A propósito, são algumas obras que eu escolhi para a gente trabalhar nesse tema, apesar de que a doutrina espírita tem uma vasta literatura acerca do tema pensamento, mas eu escolhi algumas: Pensamento e Vida, do Emmanuel, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, né? Temas entre a Vida e a Morte, do Filomeno de Miranda, Fonte Viva, do Emmanuel. Então tem muita coisa que eu vou trazer aqui para a gente refletir aquilo que os Espíritos trazem para nós, né? Esses irmãos queridos que vêm nos alertar. Então Leon Denis, ele nos mostra dizendo o seguinte: a vida presente é, como se sabe, um simples episódio de nossa longa história. O que a gente está vivendo hoje é um episódio de tudo aquilo que a gente vivenciou até hoje em encarnações passadas. É um fragmento da longa cadeia que se desenrola para todos através da imensidão. E constantemente recaem sobre nós em brumas ou em claridades. Olha que interessante. Recaem sobre nós em brumas e em claridades os resultados de nossas obras. Então, as nossas obras são fruto dos nossos pensamentos. A alma humana percorre seu caminho envolta numa atmosfera radiosa ou sombria. Então, ora daquilo que a gente pensou é radioso, ora é sombrio. Povoada pela criação dos nossos pensamentos. Então, meus amigos, o pensamento tem a capacidade de criar, né? O Emmanuel, logo no prefácio do livro, ele já nos informa que a nossa vida é o reflexo de tudo que a gente pensamos. Ele fala isso no prefácio do livro Pensamento e Vida. A nossa vida é o reflexo de tudo que pensamos. Ou seja, o pensamento mora na base de tudo que nós realizamos. Tudo que foi idealizado, tudo que foi realizado, tem por trás o pensamento. Não é? Tem por trás o pensamento do Criador. Porque nós somos a criatura. Então, a característica fundamental do pensamento é criar. O pensamento é criador. E não há assunto mais importante para a gente, né, desse estudo do pensamento, de seus poderes, de sua ação, ou seja, ele é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento, nos diz Leon Denis. Ele prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também ele prepara todas as vergonhas e as misérias da humanidade. Então veja que interessante, não é só o lado bonito, é o lado feio também. Tudo isso, obra do nosso pensamento. Em qualquer campo das atividades sociais, em todos os domínios do mundo, visível ou invisível, a ação do pensamento é soberana. Não é menor a sua ação. Repetimos em nós mesmos, modificando constantemente a natureza íntima através de nossos pensamentos. Então, tudo que a gente pensa, seja o que for, aquilo mais simples que for, isso trará uma característica e isso trará um resultado. Tem uma característica que vai trazer um resultado. Que seja por caminho bom, que seja por caminho ruim. E Emmanuel nos diz uma frase que eu achei interessante trazer para nós. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, qual é a vida que a gente procura? Qual é o caminho que a gente quer trilhar? O que a gente busca? E o que a gente tem? Porque nós temos no nosso repositório íntimo uma bagagem, não é? Construída ao longo do tempo.
o que está armazenado que eu posso tirar para dar, né? Para receber? É importante a gente refletir sobre isso. Nem sempre estamos habilitados a eleger o nosso ambiente mais íntimo na experiência cotidiana. Ou seja, a gente em algum momento não está habilitado a isso. E aí, temos uma responsabilidade muito grande em tudo aquilo que a gente vai fazer. Porque tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente pensa. É criado pelo pensamento. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, nos afirma Emmanuel no livro Pão Nosso. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Então, mesmo que você não verbalize o seu pensamento, você guardou. Você guardou dentro de você. E no momento que você, sem nem esperar, você pode buscar no seu íntimo aquilo que está guardado, que foi criado pelo pensamento. E aí você soltar. Então, olha a responsabilidade, né? O que ele diz aqui, exigindo cuidado especial. Exigindo cuidado especial. E aí, meu irmão, é nisso que a gente tem que prestar muito atenção. Muito atenção, porque tudo isso pode nos trazer diversas situações. E para que a gente possa entender isso, o que são palavras se não verbalizadas em pensamentos? A nossa irmã Mônica Medeiros, eu acho interessante que ela diz que nós temos, na verdade, a capacidade de criar, né? Então, nossos pensamentos, nossos atos, nossas ações, nossas atitudes, nossa palavra, ela cria um campo de energia e que junta-se à psicosfera da qual nós estamos, que pode contaminar uma imensidão, como também pode trazer muita paz a uma imensidão. Tudo pela capacidade do nosso pensamento. Então, que a gente busque a disciplinar esse pensamento. Esse é o objetivo do nosso tema. A disciplina do pensamento. Esta conduta que a gente, a partir de agora, né, com essa reflexão que os Espíritos trazem para nós, a gente possa, sim, a partir de agora, ter o discernimento daquilo que a gente vai verbalizar. E ainda muito mais cuidado, porque a gente pode pensar algo, não verbalizar, mas guardar. E em algum momento a gente soltar. E aí, meus irmãos, como a gente sabe, como nós estamos sendo totalmente influenciados, como a pergunta lá no início, não é? Muitas das vezes aquilo está guardado e pela influência a gente solta. E que não deveria soltar. E isso traz consequências desastrosas para a nossa vida e para a vida do outro. Onde quer que seja. Na casa espírita, não é? Dentro de casa, enfim. Em tudo que é lugar. E isso vai mexer com as nossas emoções. No livro Temas da Vida e da Morte, o Manuel Filomeno traz uma informação que eu achei também muito pertinente. As emoções têm finalidade superior no campo da vida. Quando não se submetem à disciplina, exigem carga dupla da energia na qual se sustenta, culminando por destruir a sua fonte geradora. Então, as emoções é a emanação,
quase que não sai, é a emanação dos nossos pensamentos. E a gente precisa saber trabalhar com essas emoções. Porque ora a gente está feliz, ora a gente está triste, ora a gente está com raiva, ora a gente está com medo. São essas emoções que norteiam o nosso dia a dia, a nossa trajetória, o nosso caminho. Ora eu estou feliz, ora eu estou triste. Ora eu estou com raiva, ora eu estou com medo. E o pensamento, ele é o agente que pode conduzir com a proficiência desejada. Já nos orienta Manuel Filomeno, orientando-nos com o equilíbrio, a fim de que o rendimento seja positivo, capitalizando valores que merecem ser armazenados no processo iluminativo para a execução das tarefas nobres. Então, tudo isso é fruto do pensamento. Se eu estou feliz, é porque é fruto do meu pensamento. Se eu estou triste, é porque é fruto do meu pensamento. E assim vale para o medo, assim vale para a raiva. Então, meus amigos, é um momento extremamente oportuno, porque o pensamento ele vai atuar, sabe aonde? Ele atua no fluido. O pensamento atua no fluido a tudo que envolve. Pelo teor vibratório, produz natural sintonia com as diversas faixas nas quais se movimentam os espíritos. Na esfera física ou na erraticidade, estabelecendo vínculos que se estreitam em razão da intensidade mantida. Então, o que eu quero atrair? O que eu quero trazer para perto de mim? Ou o que eu quero afastar? Tudo isso é obra do pensamento. Porque, como Filomeno nos informa, ele atua no fluido. E atuando no fluido, está atraindo. E nós estamos trazendo para perto de nós. Essa energia fluídica, recebendo a vibração mental, assimila o seu conteúdo emocional e transforma-se de acordo com as moléculas absorvidas, criando uma psicosfera sadia ou enfermiça, em volta daquele que a emite e passa a aspirá-la, experimentando o seu efeito conforme a qualidade de que se constitui. Então aqui eu quero abrir um parêntese. Por quê? Porque aquilo que eu penso e aquilo que eu vibro, que eu distribuo, eu posso estar colocando a vida de um outro ser numa situação complicada. Ou tudo aquilo que eu vibro, que eu emano, eu posso estar melhorando a vida de um coração amigo. Então veja a importância da gente ter essa disciplina desse pensamento, né? Porque atua tanto para o campo positivo como para o campo negativo, conforme a maneira que eu externar isso. No livro Sinal Verde, o André Luiz nos esclarece: o pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam através do pensamento, do link, da sintonia, pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Daí o imperativo da compreensão, da simpatia, da aprovação, da compaixão e o apoio de que todos carecemos para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio, a fim de que possamos viver proveitosamente. Então, olha que informação interessante André Luiz nos traz. Compreensão, simpatia, compaixão, tudo isso, se a gente gera, a gente distribui, a gente também recebe. Como o seu contrário também é verdadeiro. Não é? O medo, o temor, né? As vibrações negativas, elas também
eu também, se eu distribuo, eu também as recebo. Então é importante a gente analisar sobre isso. E o Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele diz que o pensamento é fermentação espiritual. O que é fermento? Que não seja, né, de aumentar, de crescer, tornar grande, né? O fermento torna grande, espaçoso. Então o pensamento é a fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa as expressões e as palavras. Olha que interessante. O pensamento disciplinado, portanto, cabe a árdua tarefa de educar as emoções. É aquilo que eu já falei anteriormente. As emoções são emanações dos nossos pensamentos, gerando fatores de saúde que contribuem para a harmonia interior. Então, como é que eu estou emocionalmente? Vivenciando tudo isso, como é que eu estou? Dentro de casa, confinado, sem poder sair. Isso gera uma forma de pensar que está totalmente diferente daquilo que a gente vivia. Nesse momento agora, meus amigos, é importante desacelerar para acelerar. Acelerar o quê? Acelerar a nossa reforma íntima. Desacelerar do nosso dia a dia, das nossas práticas que a gente vinha o tempo todo. Trabalho, sair, se divertir, o que é normal, o que é natural. Mas calma, vamos devagar. Então quis a espiritualidade desacelerar para acelerar a harmonia, a reflexão, a caridade, o pensar no outro, né? Vivenciar mais as coisas simples. Fazer uma comida dentro de casa, acompanhado, com os seus entes queridos. Olhar para as plantas, aguar uma planta. Tudo isso dentro de casa. Então esse é o momento exatamente para a gente pensar. Pensar. Refletir. Porque Filomeno chama a gente de obreiros do pensamento. E qual é a missão dos obreiros do pensamento? É ao mesmo tempo grande, temível e sagrada. É grande e sagrada porque o pensamento dissipa as sombras do caminho, resolve os enigmas da vida e traça o caminho da humanidade. E é temível porque seus efeitos são poderosos, tanto para a descida como para a ascensão. Então, olha que interessante essa reflexão que o Filomeno nos traz. Então, o pensamento é ao mesmo tempo grande, temível e sagrado. Ele abre o caminho, né? Dissipa as sombras, mas também ele pode produzir o lado sombrio do nosso futuro e do nosso hoje. Porque a gente vai sofrer amanhã o que a gente fez hoje, ou está fazendo hoje. Então, renovar pensamentos, Emmanuel nos diz no livro Pão Nosso, que não é tarefa fácil, como a gente acha que é, como parece à primeira vista. Não é tarefa fácil. Demanda muita capacidade de renúncia, de profunda dominação de si mesmo. É por isso que a palavra disciplina está aí no pensamento. Porque é disciplinar mesmo. Isso requer um esforço muito grande de nós. Nós ainda não estamos preparados. Não estamos. É importante a gente ter essa humildade de olhar para nós, não se recriminar, né? Não se martirizar e dizer, eu não tenho capacidade, eu não posso. Não, podemos. Nós podemos.
mas exige esforço. E o esforço está exatamente na sutileza, em a gente perceber, no momento que a gente pensar, ter a disciplina de não cometer, se aquilo for trazer uma consequência desagradável para nós e para o próximo. Então, não é tarefa fácil. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem o trabalho e o sacrifício do coração. E aproveitando uma informação, me lembro agora de um espírito amigo lá da Fundação Allan Kardec de Manaus, através de uma psicografia, de uma psicofonia, ele fala das questões que o Cristo espera de nós cristãos, que nós coloquemos em prática a nossa usina do coração. Nós temos uma usina de amor dentro do coração, para que a gente possa trabalhar, produzir, através dessa usina, sentimentos nobres, pensamentos positivos. É isso que Jesus espera da gente. É isso que o Cristo espera dos que se dizem cristãos, seguidores do Cristo. Os meus discípulos, eles serão conhecidos por muitos se amarem. Então é esta disciplina que Jesus quer da gente. A disciplina, né, de olharmos para essa usina do coração e produzirmos sentimentos nobres, sentimentos de amor. E como é que a gente faz isso? Primeiro, vigiando tudo aquilo que a gente possa, né, produzir. Vigilância total. Ocupar o nosso pensamento com os valores, né, que a vida superior nos traz. Que a gente aprende no transcorrer da nossa trajetória. É difícil? É. Mas a gente tem que buscar sorrir para as dificuldades. Sorrir. É assim que os Espíritos nos ensinam. É assim que as mensagens vêm, estão nos livros, dizendo que nós não vamos ou não podemos ou precisamos entender tudo que se passa na nossa vida. Até porque, possivelmente, nós pedimos para passar por tudo isso. Quaisquer que sejam as dificuldades, nós temos que ir construindo gradativamente em nós mesmos o templo da luz, ou um templo de luz em nós mesmos. Luz para que a gente possa comungar constantemente com o nosso Mestre Jesus. Através do nosso pensamento, a gente pode ter essa comunhão, essa sintonia com o plano maior. Porque, meus irmãos, pensar é estar para ser. Educar o pensamento para auferir vantagens evolutivas. Já nos diz Emmanuel. Educar o pensamento para auferir vantagens evolutivas é a missão do Evangelho crístico, que a doutrina espírita traz para nós e reedita na atualidade dos tempos. O Espiritismo descortina para nós tudo isso. Traz através dos seus mensageiros divinos todas as mensagens para a gente ir rumar nessa trajetória. Buscar o bem. Buscar o aperfeiçoamento. Traz para nós os espíritos, né, informações, diretrizes, para que a gente possa ter uma vida melhor. Nós temos o Evangelho, uma diretriz maior, né? Nós temos ali toda uma rotina de uma vida, para a gente trilhar uma vida melhor. Nós temos o Sermão do Monte, que é a plataforma de Jesus.
onde, né, Emmanuel traz para nós, dizendo que ele veio transformar consciências. O Sermão do Monte veio para isso, para elucidar tudo, para que a gente possa, a partir dali, entender o nosso processo evolutivo, que a gente possa cada vez mais trilhar o caminho do bem. E claro, buscar uma conduta reta, né? Buscar uma conduta que vai ser definidora da nossa vida. E essa conduta, meus irmãos, vem através dos pensamentos. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai falar, a gente pensa antes. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Porque no livro Pensamento e Vida, Emmanuel traz um monte de situações, né? Da qual ele começa com a mente, depois ele entra no campo da vontade, lá depois ele fala sobre as emoções, enfim, traz toda uma linha que vai definir aquilo que a gente vai pensar e agir. Então, meus amigos, mais uma vez convido a todos os amigos queridos, irmãos dessa seara espírita, a burilarmos, disciplinarmos o nosso pensamento. Porque é através dele que a gente pode elevar-se, mas também a gente, infelizmente, pode ter quedas. Mas não tem importância. Cair faz parte da nossa trajetória. O importante é estarmos atentos para nos levantarmos. Porque para Deus o que importa é quantas vezes a gente se levanta. Então, meus irmãos, eu agradeço, já estamos no momento de finalizar a nossa reflexão. Agradeço a oportunidade ao César por um tema tão bonito que me propôs, esse tema maravilhoso, que me fez refletir muito acerca de tudo isso que a gente trabalhou aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, muita paz no coração, né? Muito discernimento, que vamos passar por esse momento, como o Chico mesmo falava, tudo passa. Isso me faz me lembrar, né, sobre essa frase, acredito que alguns já conhecem essa historinha, só para a gente finalizar. O Chico era um grande contador de anedotas, né? Nem todo mundo sabe disso, mas o Chico era muito cômico, muito engraçado. E o Chico muito atordoado, muito cansado, né? Ali naquele trabalho árduo dele, alguns momentos tristes, ele pediu do Emmanuel: poxa, me ajuda aí, você que consegue ter essa interação com um plano maior, me ajuda aí, pede para a Mãe Santíssima ver o que é que eu faço para ela vir trazer uma informação para mim, para eu passar por, ver se eu consigo, né, me melhorar, se tem algo de animador, para tudo isso que eu estou vivenciando, eu estou muito triste. E Emmanuel disse: Chico, eu vou ver se eu consigo lá falar com os nossos irmãos superiores lá, se traz alguma mensagem para você. E aí, demorou um tempo, o Emmanuel chegou e disse: Chico, eu falei lá com nossa Mãe Maria Santíssima e ela trouxe um recado para você. E o Chico se preparou, pegou lápis, papel, se preparou para escrever as informações que a Mãe Santíssima traria naquele momento, através do Emmanuel, para ele, e se preparou. E o Emmanuel, aí o Chico disse: pois não, Emmanuel, pode falar que eu já estou preparado. Disse: Chico, ela falou que tudo passa. Então, só isso que ela falou. Chico, tudo passa. Então, meus irmãos, fica aí a mensagem, né, para todos nós refletirmos. Tudo passa. E a partir daí o Chico colocou essa frase como cabeceira dele. Então, que possamos também colocar na nossa mente, né, na nossa cabeceira, que tudo passa. Pensemos melhor, pensemos no bem,
Elevemos nosso pensamento ao alto, porque tudo que a gente emana para o alto, do alto a gente recebe. Beijo para vocês, beijo, muita paz, muito amor e que fiquemos sob o amparo do nosso Mestre Jesus. Muita paz e obrigado.